Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios, Vida e Alma a Ideias e Criações, onde vocês nos encontram YouTube, Spotify e Apple Podcast. Quero começar agradecendo os nossos apoiadores, Zó Cervejarias, que estão com cervejas especiais incríveis, a White IPA, gente. Tá um espetáculo. Os nossos convidados, nossa equipe, nossa produção, nossos visitantes estão aqui tomando umas Zós e a Lacute Pizzas, que são um sucesso, né? Essa semana eu pedi, meu Deus, é um espetáculo. Também agradecer aos nossos patrocinadores em comum. E também o nosso patrocinador master. Antes de falar do patrocinador master, venham comigo. Tá? Venham comigo, nossos convidados e nossa equipe também aqui, ó. Imagine vocês trabalhando em frente a um lago, tá? Com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia, curtindo a vida ali, tá? Lugar onde as pessoas, elas se sentem bem de estar ali, tá? Já consegue imaginar esse lugar aqui em Pelotas? Familiar pra mim. Familiar. Ele é aberto, tá? Ele é aberto pra todo mundo e te convida, ele te abraça, ele te instiga, ele te dá vontade de estar lá. Que lugar é esse, gente? Parque Una, cara. Parque Una. Tem outro. Parque Una é uma extensão do escritório e você pode fazer reuniões tanto nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com centenas de outros negócios que já estão por lá, inclusive da economia criativa e inclusive da DD53. Eu sei que o Pedrinho adora lá. Cara, o Pedrinho é a voz do parque, cara. O Pedrinho é o som ambiente do parque. Botar do outro lado do lago, tu vai ouvir ele gritar. Tu não tem uma pessoa que ele frequenta. Olha só gente joia aqui, ó, passando cara, aqui na frente. Cara, é muito legal, é muito astral. Tu sabe que a gente comenta bastante isso, não fala comigo, que mesmo quando o dia tá feio, tu chega no parque, tu fica, que legal esse lugar. E quando o dia tá bonito, então, cara, aí é só gente jovem, gente mais velha, mas gente fazendo exercício, gurizada tomando mate, gente trabalhando. E um dia nublado é um lugar pra se conectar também, né? Tu tem um quê de cara, dia nublado, tu fica olhando pro lago. Vai pro café ali, pô, é tu muito fica olhando maneiro. pro lago ali, cara, e é bonito. Pô, sabe que eu já fechei negócio em função do parque. Eu tava fazendo uma reunião na correria dentro de um café lá com todo o parque, tipo, aparecendo na câmera, né? E a gente tava numa reunião junto com a BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Cara, o fato de estar inserido naquele meio, o pessoal conhecer a função do parque, cara, me facilitou a vida umas quantas vezes para fechamento de negócio ali. Inclusive, também a gente grava o Café Empreendedor, o quê? No Parque Una. Nós temos depoimento de dentistas lá, eles conseguiram aumentar a conversão dos orçamentos. Se antes aprovava metade, agora aprovou 80%. E pense essa possibilidade de fechar negócio e morar junto. Morar, tu vai caminhando pro trabalho, tu tem um ecossistema que se retroalimenta ali. Muito obrigado, Parque Una e Idealiza, por serem nossos patrocinadores masters. E antes de a gente começar o nosso papo de verdade aqui, quero convidar você que está nos assistindo e está nos escutando aí no rádio, indo pro trabalho ou até mesmo em deslocamento na estrada aí. Para quem está nos vendo aqui, tá um QR Code na tela e venha fazer parte da nossa comunidade e fortalecer a economia e a indústria criativa de Pelotas e região com participações a partir de R$15. Sim, torne-se um atinado conosco e tenha conteúdos exclusivos do nosso grupo no WhatsApp. E lá a gente comenta todos os bastidores daqui, que as pessoas não comentam ao vivo, mas aparece lá também. E um pouquinho do que está rolando na indústria criativa da nossa região e do sul do Brasil. Gente, hoje o nosso assunto é podcast como negócio. Podcast chamando podcasters e empresários do mundo do podcast. Por que fazer um podcast? Assuntos que vão nortear esse nosso papo. Fazer um podcast é financeiramente sustentável? Quais são os desafios de mercado de um canal local do sul do Brasil? Dá para enfrentar os grandões da indústria? Flow e todos os outros? Dois especialistas da nossa região aqui, nossos convidados de hoje. Leandro é professor, palestrante, podcaster e CEO da Arcona, uma agência de publicidade full service. Com mais de 10 anos de experiência em publicidade, marketing e empreendedorismo, ele é host do Café Empreendedor, o podcast mais antigo do Brasil sobre empreendedorismo e negócios. Graduado em administração e pós-graduado em marketing. Baixista de metal nas horas vagas. Seja bem-vindo. Uma frase.
Se você não entende de pessoas, não entende de negócios. @LeandroKnepper. A frase não é minha, mas ela tá muito no nosso DNA, né? No dia a dia lá da operação. Obrigado pelo convite. Aqui é um prazer poder conversar um pouco sobre esse tema, né? Que a SXSW esse ano tava apontando. É a mídia do ano, né? Então... Nosso segundo convidado, Otávio Firpo. Atua como advogado há 22 anos, pai de 3 meninas e youtuber há 2 anos. Junto com seu irmão Pedrinho, apresenta o podcast DDD 53, um programa planejado e desenvolvido pela dupla, que já conta com mais de 200 entrevistas com personalidades da região sul. Além do podcast, encara o desafio de produzir diversos conteúdos para o público local, como Fala Comigo Zona Sul e o Sem Catimba, dentro da produtora DDD 53. Bem-vindo. Bem-vindo. Cara, minha frase: restaurante com ventilador de teto não serve farofa. @podcast DDD 53. Tu tem que saber o teu lugar, cara. Dá pra inventar, mas assim, tem coisa que não dá pra fazer. É o meu lema de vida, cara. Essa frase não é minha, né? Essa frase é da sala de redação, né? E essas pequenas frases de para-choque de caminhão, assim, elas guardam uma certa sabedoria que às vezes a gente acha que pode fazer tudo, mas, cara, não dá pra servir farofa em ventilador de teto ligado. E não cara. Certa, gigante sabedoria, eu diria. Depende do Depende do contexto, mas tem muito ali. Mas eu quase larguei uma frase do Pedrinho, mas já tô de saco cheio das frases do Pedrinho, sabe? Tenho escutado delas muito. A da Beth. Cara, o Pedro inventa muita frase, né, cara? Então eu já não sei mais quais são as que ele diz pra um, pra outro, mas eu já tô de saco cheio delas. Hoje teve um corte bom, né, do Beth ali. Do Beth foi de terça. Hoje, que dia mas é que saiu o corte hoje. Saiu hoje. Comigo hoje, Daniel Cuca Moreira. Não dá pra fazer uma boa entrevista se você tá mais preocupado com a próxima pergunta do que com a resposta. Larry King. @Cuca em Comum. Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. @Alan Miguel Gonçalves. @alma.studios.br. Sejam bem-vindos, meus entrevistados. Quero saber, antes de mais nada, é possível criar um podcast sustentável que dê dinheiro? Tá aí o mestre aí. Cara, com certeza. Até porque tem vários formatos pra tu começar, né? Então, vai começar já com toda essa estrutura aqui, com o estúdio, toda uma produção. Cara, daqui a pouco não vai ser o caminho que tu vai trilhar. Tu pode começar de uma forma mais simples, né? E aí, falando um pouco do Café Empreendedor, a gente teve a gente completou 10 anos, vai completar 10 anos agora, dia 23 de maio. E a gente começou muito simples, trabalhando basicamente o áudio, né? E a gente muitas vezes esquece que a natureza do podcast, ela é auditiva no primeiro momento, né? Ela é o som. Então, se tu conseguir num primeiro momento fazer um som de qualidade, mandar tua mensagem, quem sabe tu já não tá começando ali, consegue o primeiro patrocinador, o segundo, e ali vai estruturando, né, o teu trabalho. Mas se tu fores analisar, por exemplo, os principais podcasts do Brasil, boa parte deles é só áudio. Então, por aí tu pega o Horóscopo, acho que é Horóscopo Hoje, uma coisa assim, é o podcast com mais volume de acesso. Então, cara, tem várias formas de tu fazer, né? Vários objetivos também que tu pode fazer, mas com certeza dá pra fazer. Pra mim é sustentável e dá pra buscar isso, tanto localmente quanto nacionalmente falando, assim. Então... Tá, mas tu não vive só de podcast. Não, com certeza não. Não daria. Não, até daria, mas assim, pra nós o podcast ele sempre foi muito mais uma ferramenta de impulsionamento dos nossos negócios, né? Lá no Café faz parte eu, a Érica e o Vinícius. Então, nós 3 somos os co-hosts. Ela funciona muito mais como um pé de cabra para a gente fazer negócios e levar a nossa imagem, a nossa referência, do que efetivamente fazer dinheiro. Mas ele, num primeiro momento, ele tem que ser sustentável, né? Senão, o brinquedo já não vale muito a pena. Assim, ele tem uma função e nessa função ele se sustenta. Exatamente. Mas vale dizer que a gente começou o Café Empreendedor numa missão muito mais social do que econômica, né? A gente... lá em 2015 a gente percebeu que Pelotas, a nossa região, não falava sobre empreendedorismo, né? E aí o fato é que tinha saído uma época ali um edital de ALI pro Sebrae. E aí, tipo, tinha 1 ou 2 para Pelotas e uma meia dúzia, 8 lá pra região da Serra. E eu olhei aqui e disse, pô, tudo de sacanagem, né? A população muito semelhante ali, tal, volume populacional e tal.
E aí a Rosane, na época, me disse assim, não, isso é em cima da taxa de abertura de novos negócios, e ela me trouxe alguns dados da nossa região, e disse, cara, eu trabalhava numa emissora de rádio na época, e a gente precisa levantar essa bandeira do empreendedorismo. Então ele nasceu, na verdade, para fazer com que a nossa região olhasse mais para empreendedorismo no primeiro momento. E claro, a gente precisava monetizar aquele trabalho, mas ele nasceu com esse objetivo. E a gente levanta essa bandeira ainda, de ser uma coisa, de ter essa coisa mais social, assim, de dizer, olha, tu também pode empreender, tu também pode ter o teu negócio e ter sucesso com ele. E aí de passar algumas dicas, como a gente fala, né? A verdade nua e crua, sem aquela coisa romantizada de que empreender para todo mundo é tudo lindo, tudo maravilhoso. Ali a gente tá ali, dá-lhe a real, né? Então, na verdade, ele começou assim. E aí, naturalmente, ele foi, né, desdobrando para esses outros movimentos de oportunidade de negócio, vamos dizer assim. E para vocês, Otávio, para ti, Otávio? Cara, o nosso podcast ele foi pensado desde o início como negócio. Desde o início. E respondendo a tua resposta, mas é difícil pra caramba, né? E aí... Mas como todo negócio é difícil, né, bicho? Que, cara, assim, tem um salto... Eu acho que uma pessoa com uma câmera em casa e um microfone, ou 2 câmeras, um telefone, e faz um podcast, e consegue ter um podcast sustentável, tá? Mas se ela quer realmente transformar aquele podcast numa empresa, ela tem que dar um salto que é muito difícil. Essa é a grande diferença, né? Montar uma estrutura como essa aqui, montar uma estrutura como o DDD, os equipamentos de vocês são melhores que os nossos, por exemplo. É do Alma Studios. Mas o nosso equipamento não é tão bom quanto esse. Mas tu montar isso, tu gastar, tu investir. Esses dias eu tava vendo acho que foi uma entrevista que aquele cara, o economista sincero, deu, ele faz parte de um grupo, eu não sei que grupo é, mas a média de investimento em equipamento de um produtor de conteúdo, não é de um podcaster, é 110 mil em equipamento, tá? Então, assim, se tu queres competir com um cara desses, é difícil. Porque o nosso público aqui no Sul é menor, nossa taxa de engajamento é menor. E se tu falares das nossas questões aqui, provavelmente tu não vai atingir um público tão grande que isso sustente uma situação como essa. Agora, se tu montar com uma webcam, um microfone Xing Ling, uma luz que não é a melhor, e tu conseguir ser relevante pro teu público, tu vai sustentar ele e tu vai viver. O Pedro vive do podcast. Eu não vivo do podcast, porque eu tenho a minha história de vida é diferente, eu tenho outras... Não daria nesse momento para viver do podcast. Mas... se a gente reduzisse tudo, se a gente reduzisse as nossas ambições, assim, não quero ser tão grande, não quero estar no melhor lugar da cidade, cara, a gente viveria do podcast. Seria uma renda relevante, entendeu, hoje. Eu acho que é muito possível, só que eu acho que tu não pode ir de farofa no restaurante com ventilador de teto. E o entendimento é que o equipamento não necessariamente vai te trazer... relevância, vai te trazer a qualidade necessária. Por vezes, eu digo para todas as pessoas que vêm aqui no estúdio, tu entender da técnica, a ferramenta, é o argumento que vai te proporcionar que tu consiga realizar o teu podcast, as tuas gravações, os teus conteúdos. Então, tem um entendimento do que eu quero e com o mínimo que eu preciso para desenvolver. Não precisa sair comprando tudo, investir 110 mil e tu não ter relevância. Pra tu testar, então, né? Pra testar. E aí tu quer começar um podcast. Nunca fez na vida. Primeiro entendimento, e até eu acho que é possível se sustentar, tanto que muitas pessoas se sustentam. No mercado local, eu não conheço ninguém que vive só de podcast. O Pedro. Então, é possível sim, tá aí o Pedrinho, um exemplo, que é possível viver só de podcast, mas o entendimento é que tô começando com uma audiência que é zero, é fria. Eu tenho já os meus seguidores, muitos clientes vêm aqui no Alma e eu quero fazer um podcast. Vamos embora. Qual é o teu assunto? Trabalho com fisioterapia. Tá, ótimo. Tu domina o assunto, é especialista e tudo mais. Tá, quem são os teus entrevistados? Pensei no fulaninho da padaria, no ciclaninho. Tá, beleza. Primeiro a gente tem que entender como a gente vai... Quem são os nossos convidados? Quais são as pautas quentes e frias? Como a gente vai fazer o texto? Enfim,
E aí as pessoas começam a se desanimar, porque acham que é sentar... Tu acaba com o negócio. Eu prefiro acabar com o negócio, infelizmente. Não, e não é infelizmente, não. É felizmente. Eu dou uma sacudida, tipo... Sim, porque tu podia ficar quieto ali, vamos gravar. Vamos gravar, aí, faz entra faz dinheiro, dois. faz outro, faz dois, e aí gera uma frustração. E, gente, Isso aqui nem tu usa assim, eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. Cara, não dá. É igual. Esse é o entendimento, assim. E pra vocês dois, eu não sei se você quer falar, mas eu já aproveitei o gancho aqui. Eu só ia falar do TinoCast, né? Que o TinoCast não tem a pretensão de nos remunerar de alguma coisa, já é um trabalho que é voluntário, né? Então, hoje em dia, ele já é sustentável, porque não tem que nos... A gente tá pagando o Estúdio Alma, isso sim. Os patrocínios que nós temos pagam o estúdio, mas é um trabalho voluntário que a gente iniciou, ficamos até o 30º, nós ficamos sem patrocinador, então a gente bancou, né, o negócio. E vamos ser honestos, principalmente, né? Dá trabalho. Dá trabalho, gente, tem 10 Tá anos. louco, velho. O Otávio tem 5 programas por semana agora, mas eram 2 episódios por semana, mais de 200 episódios gravados. A gente tem 30 e, gente, é cansativo. É uma demanda, Cara, é o tempo envolvido. Tem que ficar em cima, senão a gente falha uma e já... Vocês E aí querem morre. ver o desafio que foi o início desse ano? Vou relatar pra vocês, então. Bastidores que eu quero! Nós temos outro canal, que agora dá uma pausada, né? Que é o Sem Catimba, que era do futebol, né? Bom, cobertura do Campeonato Gaúcho, jogo sábado, domingo, terça e quarta. Ou jogo sexta, sábado, quarta e quinta, tá? Então, só transmissão de jogos eram 4 por semana. Além disso, eles faziam uma live no domingo e faziam uma entrevista, um podcast na terça. Então, só esse canal apresentava 6 programas por semana, cada um deles com mais de 3 horas. Meu Deus, cara. E isso era só um dos programas. Entende? Aí a gente tinha nosso Fala Comigo, segunda, quarta e sexta de manhã, ao vivo também, o DDD 53, segunda e quintas, Sabores e Histórias, o TinoCast, que a gente não se envolve tanto, mas, cara, é uma quantidade absurda de conteúdo a ser produzido. E aí beleza, fizemos conteúdo e agora nós precisamos publicar, nós precisamos recortar, nós precisamos editar, nós precisamos monetizar, nós temos que atender o patrocinador, nenhum deles deu prejuízo. Mas, cara, deu um trabalho. Cara, te ouvindo agora, eu me lembrei da época de rádio. E a gente fazia transmissão da jornada esportiva. Cara, eu já não gostava de futebol, eu odeio futebol. Por causa dessas transmissões, assim, é muito louco, é uma pressão, é 3 horas falando ali, o troço não para. E no nosso caso, lá a gente tinha um cabinho que era de um parazinho de fio, cara. Um parazinho de fio, literalmente, que ligava o estúdio ao estádio. E aquilo pra dar uma zebra, cara, enfim. Aí teu patrocinador tá pagando lá, jornada esportiva, Brasil de Pelotas, sei lá eu, mas quem. E aí o cabinho esse falha. Tu não precisa muito mais do que uma merda dessa pra dar problema, né? Cara, a gente percebe... continua crescendo, né? É uma crescente, mas também eu vejo que tem muita acabativa, aliás, muita iniciativa e pouca acabativa, né? Então, muita gente que começa, que nem a função lá do, eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. E quando tu te depara com tudo que precisa ter, e cada vez mais o podcast ele é demandado em volume de artes, de cortes e afins ali, que acaba meio que tu tendo um envolvimento tão grande que se tu é o cara ali, ou a pessoa que tá começando o podcast com a estrutura que tu tem na mão, fazendo o que dá, tu não consegue trabalhar em outra coisa ao mesmo tempo, né? Tu precisa ou te dedicar ao teu trabalho ou começar, né, o teu podcast. Então tu estruturar ele, né, acaba tendo para ter um volume um pouco maior de episódios, de tempo. Acho que aí é o desafio, mas eu vejo que como um mercado crescendo, e nós lá, a gente faz muito relacionamento com assessorias de imprensa também. Então tem assessoria de imprensa pelo Brasil inteiro que a gente conversa, o pessoal tenta trazer o entrevistado, CEO da empresa XYZ, o pessoal nos manda, e ao mesmo tempo a gente conversa com muitas agências de publicidade. E que aí acaba sendo um outro ponto, digamos assim, de meio complicado, porque a agência ela não sabe comprar ainda podcast. Isso é verdade. Ela não sabe o que pedir de métrica para um podcast, para o podcast poder monetizar e continuar o seu trabalho, né? Então eu vejo isso, cara, é um volume de gente mais adepta, escutando mais, produzindo mais, mas ao mesmo tempo volume de dificuldades aumentando para a produção em si, né? E para manter isso no ar. E você e tu percebe isso? Tem um crescimento? Cara, vai ter crescimento. Porque tem muita gente com muita coisa pra falar, muita gente com muita coisa diferente pra ouvir, entende?
Talvez a gente não tenha nem todo podcast vai alcançar 1 milhão de views, nem todo podcast, mas dentro dos seus espaços, dentro das suas representatividades, por exemplo, esse pessoal da periferia todo aqui da nossa região, cara, esse pessoal, com os recursos que eles têm, eles deveriam lançar podcasts, eles deveriam ser ouvidos. É um mercado a crescer, entendeu? E cada um deles vai atingir. Eu acho que o grande segredo é o seguinte: é tu saber quem tu quer ser e com quem é que tu quer falar no podcast, tá? E o que a gente chama de podcast? Podcast é uma entrevista? Podcast é uma conversa? É transmitido bem? Por que é um podcast e não um programa de televisão? Por que eu não considero Fala Comigo um podcast? Entende? Então a gente tem que definir o que é o podcast, né? Acho que formatos diferentes, o mercado com certeza vai crescer, porque vão ter formatos mais variados possíveis, né? E te dando um exemplo, nós no Fala Comigo, nós temos foi um primeiro patrocinador, fora a Idealiza, que foi patrocinador desde o início, assim, antes de ser lançado. A gente começou a transmitir o Fala Comigo, e aí, não sei por que cargas d'água o pessoal do Navegantes começou a assistir em peso. Não sei por quê. E, cara, um cara de uma fruteira do Ed, nos mandou lá, eu queria patrocinar o programa. Nós estávamos muito no início, não sabia se o projeto ia continuar ou não, e então manda uma caixa de fruta para nós aí por semana. A gente fica lá comendo as frutas, vai apresentando. Essa semana a gente entrevistou a Rita da Cachoeirense, que é uma referência na cidade, e ele participou, mandando pergunta e tal. É uma daquelas questões do patrocinador que a gente pode achar, pô, será que o cara vai ficar chateado, né? Uhum. E aí o Pedro ligou pra ele, Ed, vem cá. Até hoje a gente brinca, né? Porque eu não sei qual é o nome dele mesmo, se é Ed ou Edi. A gente chamava do jeito errado. E aí o Pedro criou um slogan, Ed ou Edi, tanto faz, é só ligar e pedir. Entendeu? Então a gente não tem mais como saber o nome, porque o cara, bom, eu chamo de Ed. E aí, cara, faz diferença pra ti patrocinar. Ele, Pedrinho, tu não tem ideia. Eu boto aqui na minha fruteira, Fala Comigo, tu escuta lá do outro lado da calçada. As pessoas passam aqui e dizem, vou ver teu programa. E aí param e ficam vendo. Eu vendo fruta pra do Joaquim, Navegantes. Eu vendo fruta pra lugares. Então assim, cara, se tu consegue causar um impacto num programa incipiente, tá? Um programa regional, consegue causar um impacto num negócio desses, é óbvio que é sustentável, é óbvio que tem muito pra crescer ainda, né? Até onde vai, eu não sei. Sim, cara, isso que tu fala, a questão, pra mim, é a questão do nicho. E cada vez mais a gente vai pra negócios, falar de empreendedorismo, né? Tu tentar nichar. E daqui a pouco tu nichar dentro do teu bairro, da tua região, ou de um tema específico que tu domine, cara, muitas vezes é esse elemento que vai te diferenciar no mercado e que vai trazer uma proporção maior. Tipo, eu sou um cara que, quando ele começou, o Galileu Nogueira, cara, um cara que fala sobre branding, e o cara gravava no celularzinho dele, assim, um áudio tosco, mas o conteúdo do cara era tão bom que me segurava, entendeu? E ali ele foi crescendo, foi indo, mas assim, também bem nichado, bem específico, sim, né? Esses dias eu tava querendo, por exemplo, ouvir sobre lavoura de arroz irrigada, não achei um podcast pra ouvir. Aí, vamos fazer um. Também só arrozeiro. Pra ouvir aqui, porque eu queria ter uma ideia assim, eu queria aqui no Mato Grosso. Bem pontual. Não, irrigado só aqui na região. É nichado do nichado, entendeu? Mas não tinha nada pra ouvir. Mas vai ter patrocinador bom. Vai. Aí, ó. Olha, a oportunidade sai você, agrônomo. Antes de a gente ir para a próxima pergunta, o Leandro falou que agências de publicidade não estão adaptadas a esse mercado. E tu disseste, não estão. Não, vou deixar ele falar primeiro, né? O cara tá aí há 10 anos. Não, mas tu concordaste? Cara, uma agência a gente tem contato com algumas agências de publicidade. Acho que elas estão começando a entender cada vez mais. Mas elas te pedem métricas que não são para um podcast. O que elas pedem? Por exemplo, quantas curtidas tu teve? Como é que é o teu Instagram? Como é que é o teu quanto engajamento? Vou criar um código de desconto aqui e aí, realmente, não converteu. Cara, se o Ed lançar um código, Ed, tanto faz, só ligar e pedir, lançar um cupom de desconto, nós não vamos conseguir medir. Agora tu vai lá e fala com o cara, ele diz assim, eu chego em bairros que eu não chegava antes, eu vendo frutas que eu não vendia antes, ele mudou o local, cara. Porra. O cara alugou outro prédio. E aí a agência de publicidade, ela não acredita tanto na qualidade. Entendeu? Eu acho. Quando a gente fala com uma agência de publicidade, parece que os caras dizem, esses caras, os números não são tão bons. Mas vou te dar um exemplo. Outro exemplo. Hoje de manhã segunda-feira a gente apresentou um programa que tinha ao vivo,
comentando 2 deputados federais, 4 deputados estaduais, o secretário do prefeito, o secretário de comunicação do prefeito, e tu olhava o número, tipo assim, 30 pessoas simultâneas. Mas olha a repercussão que tava dando, entendeu? E aí a gente sente na rua. Então eu acho que a agência de publicidade ainda não entendeu que botar a marca dela lá, botar o cliente dela naquele ambiente vai causar um impacto na imagem e não necessariamente na venda imediata. É mais uma ativação de marca, né? E no caso do Edi ou do Ed, eu acho que tem um orgulho da comunidade dele estar presente num negócio desse. Claro, né? cara. Com certeza. Claro, ele disse que quando ele vai lá, às vezes ele se atrasa pra levar a fruta, ele chega lá, a gente grava com ele, né? É uma figura. Cara, o cara derrubou 2 ou 3 daqueles postezinhos lá do Una estacionando, é uma figura. Cara, ele chega, a gente grava, aí Ed, não sei o que, papapá, ele disse que quando ele chega no bairro, as pessoas aplaudem ele, cara, entendeu? Acho que não é tanto assim, né? Mas e isso as agências de publicidade não capturam. A gente entrevistou a Rita da Cachoeirice, foi segunda. Cara, no meio da conversa ficou muito claro assim, ó, que eu mesmo era consumidor da Cachoeirice, porque eu tinha uma namorada que morava ali perto e eu não sabia a marca do lugar, não sabia o nome. Mas aí ela fez uma salada de fruta. E aí a salada de fruta da onde? Da Cachoeirense. E aí aquela salada de fruta, e ela confirmou isso, foi o que deu a marca pra eles, porque até então era uma fruteira. Uhum. Era uma fruteira, Cachoeirense, mas era uma fruteira. Oi, é bom comprar lá. É muito então, bom. Assim, tu associar, às vezes as agências não entendem que o retorno não vai ser naquele momento, que tu não vai botar o dinheiro lá e medir que voltou. E, cara... Às vezes a agência entende. Pode ser o cliente que não entende. Mas, eu sou advogado. É difícil de tu convencer que tem um investimento de marca ali. Não é só a métrica de vaidade que se diz que é a curtida, que é o compartilhamento, não é. Eu sou advogado casado com uma juíza. Eu faço audiência e a gente briga com o juiz e o juiz diz, mas tu sabe que tu não vai ganhar isso. Ah, mas o meu cliente me contratou pra eu dizer que tu tem que dar pra ele isso. Então, mas tu briga comigo. Sim, eu sei que não vai dar fundamento, mas assim, o meu cliente espera que eu defenda ele. Eu sei que a agência também tem que fazer esse papel. Mas eu acho que as agências não estão assim, ó, eu posso ajudar, o Café Empreendedor pode, o Tino pode, ajudar marcas que não, ou empresas que não são conhecidas, que não chegam no seu não tem esse... Refazendo a frase. O Café Empreendedor tem um público de 10 anos constituído. Aquele público sabe que vai lá, vai consumir os guris ou o produto deles lá porque gosta daquilo. Quando a tua marca se alia já ao bem querer que o público tem aquele programa, entendeu? Tu agrega um valor que é, cara, eu acho que isso as agências não, se as agências entendem, pelo menos a gente sabe quem que eu quero que patrocine o TinoCast? Quem? Assim, a gente fala para Pelotas e a nossa missão é falar para Pelotas. Se vazar alguma coisa para fora, é para mostrar Pelotas para fora, certo? E eu acho que Pelotas e região sul, eu quero que sim, quem patrocine o TinoCast é a Adobe. Adobe, do Photoshop, do não sei o quê. Porque eu tô falando pra indústria criativa, eu tô falando sabe quem eu quero? O gente... Sebrae, que trabalha com empreendedores. Se a Adobe der R$3.000 aqui, tá ótimo, cara. Puta louco. Pro tamanho do público, sim. Tá compatível pro tamanho do público. É nichado ao máximo, cara. Quem é a agência... Como é que eu falo com a Adobe? Alguém conhece? Alô, alguém? Adobe. Me fala aí. Adobe. Tu já imaginou assim, quem é a agência que vai fazer um contato com a gente aqui para patrocinar o Tino por 3 mil? É difícil, cara, sabe? É difícil. A gente já teve experiência com o pessoal de agência nos procurar e achar nosso preço muito barato. Não vale a pena o envolvimento, entendeu? São outros tipos de formatos. São outros tipos de agência. Isso acontece também. E tem um lance, as pessoas procuram vocês hoje, tá? Que o mercado de 10 anos pra cá mudou e de 2 anos pra cá também tiveram algumas alterações. Quando tu fala de podcast... E aí a gente vai pensar numa conversa, num bate-papo que a gente tá tendo aqui. Vamos pensar de uma forma simplória, simples. Que é um bate-papo sobre um assunto determinado. É áudio. Um podcast é áudio. Agora, quando a gente tem uma virada de chave que vai ser utilizado numa rede social, já se torna um videocast, não é o podcast necessariamente. Quando a gente apresenta aqui na produtora, no estúdio, que a gente tem a possibilidade de fazer só o áudio, as pessoas dizem, mas é muito pouco. Mas não é um conteúdo que a gente quer passar, não é um conteúdo, a relevância que a gente quer mostrar para as outras pessoas. Então por que a gente não grava só o áudio? Mas é que as ferramentas de propagação só de áudio
São mais restritas. São mais restritas, exatamente. E aí tem uma virada de chave, que quando tu vai produzir isso, tu envolve mais pessoas, tu envolve mais equipamentos e mais situações. Então encarece o produto. Então tu gravar um podcast de áudio é muito mais fácil e simples e financeiramente muito mais viável do que tu gravar com 3 câmeras, com uma estrutura gigantesca. E esse entendimento, assim, as pessoas não têm. Quais são os desafios, com base nisso, que vocês têm, não só com agências, mas com os clientes de vocês, e que vocês percebem no negócio de vocês para ter essa virada de chave de convencimento? Acho que é primeiro entender o que avaliar, né? Que é o que a gente estava comentando aqui. Por exemplo, qual métrica, de que forma tu vai tentar quantificar ali? Tá, beleza, vai fazer um branding ali da empresa, uma presença de marca, tá, beleza. Mas ao mesmo tempo, o que o empresário lá na ponta, ele quer alguma coisa palpável, né? E aí, acho que a gente tem uma missão de tentar ensinar, de tentar mostrar um pouco como ele vai avaliar aquilo, né? Muitas vezes quando a gente vai atender até mesmo o cliente no digital, precisa ter um tempo ali de ensinamento e tal. Então, por exemplo, uma das taxas que a gente considera mais relevante é o tempo de retenção, né? O Café Empreendedor tem praticamente 80% de tempo de retenção, uma média. Então, tipo, é muito alto, é muito relevante a gente conseguir segurar a atenção do público durante um bate-papo de 1 hora ali por aproximadamente 50 minutos, 45 minutos. Então, é significativo. Só que aí tu daqui a pouco vai para a rede social, é outro desempenho. Tu vai para o YouTube, é outro desempenho, né? A gente tem uma plataforma que ela é de áudio num primeiro momento. Então, os consumos de Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcast, enfim, todos esses agregadores aí, eles são de áudio. E a gente tem apenas o vídeo lá no YouTube e uma audiência infinitamente menor do que a gente tem de áudio. Só que, digamos, o comportamento de consumo, ele se dá de forma muito distinta, assim. Então, no áudio é uma fixação, o pessoal consome mesmo, mas no vídeo, muitas vezes, não representa o mesmo valor, sabe? Então, daqui a pouco é isso, é tentar explicar onde a tua marca vai sair e até mesmo que tipo de mídia. Porque aí eu recebo lá, por exemplo, uma cotação. Eu quero anunciar no Café Empreendedor, beleza? Patrocínio, como é que funciona? É assim, assado. Tá. Mas aí eu quero que apareça nos stories do Instagram. Cara, não é isso. A forma como eu vou falar do teu produto no ar no sentido no áudio, é que talvez seja a grande sacada e tu não tá dando a mínima importância pro principal, porque tu quer ver no Instagram, tu quer ver no Facebook, enfim. Então eu acho que o maior desafio, eu vejo isso, assim, de tentar sensibilizar, entender e estar com a mente aberta para entender que o resultado ele é diferente do que tu tá acostumado a ver. E se tu é impactado lá pelo, sei lá, Joel J, esses grandes assim, né, que tem volume de visualizações, eles têm um outro objetivo ali, que é vender curso, que é vender a palestra, que não é outra batida, sabe? Então, muitas vezes é isso, assim, é desconstruir o que o mercado, o que a rede social constrói na mente do decisor, sabe? É interessante tu falar isso, assim, eu percebo claramente, né? O cara que nos ouve no Spotify, no Apple Podcast, é o cara que nos vê na TV, mas naquele dia ele estava viajando e ele quis ouvir no ônibus, entendeu? Então é diminuto, assim, a gente tem mais views no YouTube. Porém, às vezes, as curtidas no Instagram dos cortes ou do anúncio do convidado bombam um monte e o resultado no YouTube é baixíssimo. Por quê? Porque o convidado tem uma rede de relacionamento que gosta dele, mas não necessariamente quer ver ele falar. E tem ao contrário, porque aí entra o algoritmo do YouTube. Os assuntos que tu põe ali, as hashtags que tu põe ali, aí atrai um espectador novo que chegou ali pelo algoritmo. E aí também tem os shorts. O short é uma loucura, porque o short pode bombar um troço. A gente pôs o do Mala aqui, que falou da Shakira. Qual Mala? O produtor de conteúdo? O produtor, ele contou as histórias do show da Shakira. Pô, muito massa. O corte dele nos shorts bombou, porque era Shakira. Sim, claro. É o nosso top de views lá. E quando ele deu carona pro Caetano. Então, o Mala é uma figura, né, cara? Então também tem que saber o que tu vai publicar em cada um dos lugares, né? Os shorts tem que ser engajador em termos de algoritmo, em termos de interesse público, né? No Instagram é bom que que o convidado tenha uma rede boa, que ele vai compartilhar bastante. Então é tudo, né?
Cara, pra mim a maior dificuldade nem é essa questão de agência, de comercial, não. Pra mim a maior dificuldade ainda é produzir o conteúdo, fazer a publicação, disponibilizar o conteúdo das formas mais variadas, até que até hoje a gente não tá no Spotify, até hoje a gente não tá em nenhuma plataforma de áudio. É bem fácil, depois tu toma... Cara, é fácil, mas quando tu começa a ter que upar toda a tua história lá pra dentro... Cara, e aí tudo bem... É fácil de fazer, eu concordo, mas é mais uma atividade no meio desse monte de coisa que a gente faz. Do turbilhão. Entendeu? Desse turbilhão. Então, assim, ó, shorts do YouTube. Cara, eu acho que o sonho do Pedro é viralizar no shorts do YouTube, porque ele é consumidor de shorts do YouTube, tá? Eu, por exemplo, sou consumidor de TikTok, voraz. Cara, eu vejo TikTok direto. Nem abro quase o Instagram. Só que o TikTok não gosta de assunto local. O TikTok só gosta de assunto amplo. Tá? Então, o nosso perfil no TikTok não dá repercussão. Não dá nada, o mesmo corte. Mesmo a não conteúdo. ser que o assunto... A não ser que o conteúdo seja... Né? No YouTube, os nossos cortes, como o Pedro chama, que são coisas maiores, às vezes tem uma visualização, mas o nosso carro-chefe no YouTube ainda é o programa inteiro. Tá? E... Cara, no Fala Comigo Zona Sul a gente transmite simultaneamente pelo canal pelo perfil no Instagram do Fala Comigo, do DDD, e no YouTube vertical. Cara, vocês não têm ideia da quantidade de views que a gente tem no YouTube. Chega a ter 4, 5 mil views enquanto a gente acabou de gravar, tem 5 mil views. Mas aí são views assim, 5 segundos, 7 segundos. O YouTube valoriza muito porque o YouTube valoriza muito o ao vivo vertical. Ele quer, eu acho, crescer, entendeu? Então o algoritmo fica mandando. Aí tu pensa assim, mas a retenção é baixa desse aí, tudo bem, mas o algoritmo tá nos mandando, então a gente ainda não sabe lidar com isso. E cada plataforma dessas, cara, é praticamente uma profissão nova. Tipo, o cara, eu sou gestor. Você é gestor de quê? De tráfego, tá, beleza, tranquilo, mas assim, tu sabe do TikTok, tudo do Facebook. O Facebook a gente não existe dentro do Facebook. A gente publica tudo lá, ninguém nos acessa. O Facebook é aquele azul do F? Aquele dos velhos. Aquele dos velhos. Eu não sei. E isso pra mim a maior dificuldade, cara. Eu tô há 2 anos produzindo conteúdo e até hoje a nossa produção de conteúdo ele é ao vivo. A gente produz ele todo no mesmo momento. A gente tá com conteúdo produzido e a minha dificuldade, todo dia quando eu me deito, eu ainda penso assim, cara, eu não tô distribuindo da forma que eu deveria distribuir. Eu não consigo. Cara, e tu falou no Spotify, preciso dar uma dica aqui, né? Que é o seguinte... Tu colocar todos os ovos numa cesta só é meio complicado, né? Então, por exemplo, o Spotify tem a sua política, né, de direitos autorais e tudo mais, assim como o YouTube e tudo mais. Agora, semana passada, até nem falei com o Vinícius isso daqui, a gente recebeu 113 pedidos de reclamação nesse sentido, de que a gente extrapolou lá uma determinada trilha. E aí a gente tá impossibilitado de rodar esses 113 dentro da plataforma do Spotify pelas regras do Spotify, que amanhã pode mudar, pode ser assim, pode ser assado. Porque tu pôs uma trilha que tu nunca usa e tu pôs aquele dia. Não, a gente usava uma trilha mais assim, lá no início, que era... Não vou dizer que era uma música, mas era muito próxima a uma música, talvez ela tenha direito autoral, mas na época não se dava bola pra isso. Agora, na plataforma que a gente usa, que ela é mais raiz, ela é roots pra caramba, assim, não tem esse problema, tá todo o material lá, tá tudo disponibilizado. Mas o que eu quero dizer é, não fique na mão de uma única plataforma para botar todo o teu conteúdo ali, daqui a pouco, sei lá, a plataforma resolve deixar de existir, ou enfim, o teu negócio vai junto. Sim, a gente perdeu o nosso canal. Então tu imagina, a gente tá 7 dias a gente perdeu nosso canal no YouTube. Tá louco? E aí a gente começou a botar em procurar outros formatos, a gente colocou alguns episódios nesse aí, o Spotify, que também cabe vídeo. Spotify também cabe vídeo, né? Eu tenho escutado o Spotify com vídeo. Com vídeo. E, cara, graças a Deus, eu sou advogado. Eu fui pelos caminhos que meus contatos e o YouTube nos devolveu. E aí a gente teve de volta toda nessa história, porque a gente teria perdido. Imagina. Então, sim, eu acho que sim. Se eu fizesse no mundo ideal, como é que eu faria a minha distribuição de conteúdo? Cara, eu teria uma newsletter, porque tem gente que lê. Pode ser, jovem não lê, não sei que não lê, mas, cara, muito decisor de empresa lê. Muita gente gosta de ler. Já vamos te dar mais uma dica aqui, ó. Bota um agregador junto ali de e-mail que dispara tudo junto. É o que a gente faz lá. Então, assim, ó, entrou o episódio,
Já vai o e-mail. Eu recebo os e-mails de vocês. Vai o episódio, também a distribuição do episódio, poderia estar arquivado em outro lugar que não fosse só o YouTube. Cara, eu teria uma série de coisas, porque cada um consome o conteúdo de um jeito. E essa é a grande dificuldade pra mim, produzir conteúdo. Olha aí. O que chegou? Não sei. O que chegou? Olha aqui. Quentinha direto da Lacute Pizzas. Olha aqui, ó. Os sabores incríveis. Pô, ficar mal acostumado assim, cara. Não, isso aqui é incrível. Eu quero que vocês comam, porque os nossos convidados ficam com vergonha. Tem pepperoni, tem margarina, tem filé. Também, eu sempre peguei do filé, tá? Leandro, deixa eu te perguntar. Dale. Como fazer com que uma empresa ou um podcast se transforme ao longo desses 10 anos aí e vire um negócio... Cara, eu acho que é a capacidade de adaptação. Eu acho que tem uma frase que ele norteia muito o meu trabalho, assim, né, cara? Que é quem consegue dominar o caos e se sentir confortável se adaptando nele, consegue ter sucesso, né? Então, acho que é isso, é tentar entender o que tá mudando no mercado. A gente, em 2019, vinha com o podcast crescendo bastante, junto com o rádio. Chegou a pandemia ali em 2020, cara, a gente teve que dar uma analisada. Opa, peraí. Fizemos o nosso primeiro programa que deu na trave. A gente não conseguiu gravar, ele deu muito errado, assim, e era sobre uma coisa sensível na época, que era como fazer com os colaboradores, o que fazer. Tá todo mundo em casa, não pode trabalhar, e aí, como é que era a parte jurídica disso? A gente fez um programa que não conseguimos botar no ar naquela altura ali, porque toda a gravação deu errado, deu tudo errado, tava todo mundo de casa, era tudo novo, né? O Vinícius deve lembrar desse caos aí, a gente ficou sem áudio dos convidados, tá, beleza. Tu vai aprendendo, tu vai jogando. Então a gente começou a gravar programas online naquela época ali, né? Então o que eu quero dizer com isso, tu tá atento a essas mudanças e de fato te adaptar ao mercado, eu acho que é um ponto essencial, mas muitas vezes sem perder a essência, o objetivo, né? Que aquelas pessoas que começaram a nos seguir lá em 2015 ainda esperam que a gente tenha. Acho que isso, que daqui a pouco se perde no caminho por algum outro fator aí, que eu acho que é o elemento essencial, sabe? Então o fato da gente... Eu vou deixar vocês mastigando. Não, já. O fato da gente manter essa questão de levantar a bandeira de mais desenvolvimento... Eu acho que isso nos abriu portas nas universidades quando os professores da área de gestão pegam o nosso podcast e usam como conteúdo para a sala de aula. Né? Isso aconteceu várias vezes, né? Com professores com relatos de alunos. E professores locais? Não, aí é que tá. A gente acaba... Acho que é legal tocar nesse ponto aí. O Café Empreendedor, ele é mais ouvido em algumas outras capitais do Brasil e sei lá, no 6º lugar, se não me engano, Pelotas está no nosso eixo de consumo, por exemplo. Então é gente de fora, sim, que entende, que ouve a realidade aqui do pelotense, do empreendedor local. Que tem uma dor em comum. Exatamente isso. Opa, vou ouvir esse negócio aqui porque é do empreendedor de verdade, que o cara que tem uma loja, o cara que tá... Ou a mulher, a gente tem... Isso é legal destacar, a gente já teve anos no Café Empreendedor que a gente já entrevistou mais mulheres do que homens. E isso nesse mercado é uma coisa desafiadora, né? A gente ter mais empreendedoras, mulheres em posição de gestão para, né, trazer conteúdo e botar a sua opinião ali, né? Então, isso é uma coisa legal que acho que levanta o nosso trabalho assim também. Compartilho aí com a Érica, com o Vinícius, toda essa gestão, né? Massa, cara, que massa. Nesses 2 anos aí, de desafios, tá? Como foi... Bom, Zona Sul é um novo produto, tem outros novos produtos, mas... Esse entendimento de vocês formalizarem e transformar isso num negócio sustentável de fato, tá? É difícil. É com patrocínio? Não. É com patrocinador, master? É com apoio do seu Ed? O seu Ed faz diferença no consumo de vocês? É o apoio com produtos ou é o apoio com grana? Não, apoio com grana. Apoio com grana, cara. Não adianta, grana, tem que pagar pelas coisas, né? Tudo bem. Otávio, permuta só por dinheiro. Isso aí. O escambo já era, né? Os índios, nem os índios mais aceitam. Mas, cara, o que acontece? A dificuldade, eu acho que é de tu ser relevante, de alguma forma relevante, e de tu cativar as pessoas a ponto delas dizer, eu quero estar junto com esses caras só para apoiar. E a Incomum foi uma das grandes incentivadoras disso. Se não fosse a Incomum, a gente com certeza teria passado maus bocados.
porque a contribuição, apesar de hoje olhar para trás, assim, é pequena dentro, mas na época foi muito importante, entendeu? E a gente teve alguns momentos chaves. Como patrocinador em comum hoje pra gente é muito importante dentro do Tino, né? É fundamental, porque tu... De negócio local. É aquela coisa, né, cara? Alguém te pagou pra tu fazer o produto, pô, isso é uma retribuição, sabe? Dá uma sensação boa. Dá uma sensação boa. Pô, tá dando certo. Dá. Né? Mesmo que o Cuca seja um dos envolvidos, tem mais 3 com ele. E se os 3 compram uma ideia, o Cuca... Eu acho que falta um pouquinho para nós, assim, como sociedade empreendedora também. É isso, olhar e ver, cara, isso aqui é bacana, isso aqui é importante pro lugar que eu tô inserido, pro que me cerca, para eu evoluir junto. E é por isso que a Incomum apoiou, né? Durante, sei lá, 1 ano e meio, não sei quanto tempo. E assim, e a gente não pedia uma contrapartida ali para não constranger outras agências que poderiam levar os seus clientes. Então a gente não aparecia. Mas achava que era importante ter ali, né, esse apoio. Agora que eles são grandinhos, aí eu converti pro Tinocast o apoio que dava certo. Não, cara, tem que fazer isso mesmo, mas tem que distribuir. Aí eu fico de cara quando aparece esse relato que tu deu das agências que querem a métrica do voucher, do não sei o que, da vaidade. Da vaidade. Ou os clientes dessas agências, né? Que não veem que tem algo que é muito maior que isso, que não é nem a marca, não é nem a venda. Cara, é a conjuntura toda, né, cara? Cara, eu não vou dizer nomes de marcas nem nada, porque eu acho que não é... Não, acho que não é salutar. Mas tem empresas aqui em Pelotas que são grandes, e essas empresas, de alguma forma, elas... se aproveitaram do ambiente de negócio que Pelotas teve, seja na época que elas estavam crescendo, agora elas não precisam crescer em Pelotas, mas cara, é o ambiente onde eles vivem, onde os filhos deles vivem, onde o vizinho dele trabalha, e que para eles um apoio para um Tino, para o Café Empreendedor, para o DDD, para dentro do orçamento deles é irrisório, e para o ecossistema todo faz muita diferença, e não é por falta de tentativa. E a gente já tentou, já conversou. Inclusive tem uma que gasta assim, milhões, tá disposta a gastar milhões em marketing, milhões mesmo. E o cara disse, mas vocês são muito pequenos pra mim, não vai fazer diferença. Então tá, cara, então te ferra. A minha vontade é te fode, desculpa, mas te fode, entendeu? Mas é uma visão pequena de coisa assim, tu saiu desse meio. Se hoje tu é grande, tu tem carro importado, todo mundo sabe quem tu é e tal, tu saiu desse meio, e se tu teve dificuldade, o mínimo que tu pode fazer é devolver pro meio que tu saiu uma coisa melhor. Mas provavelmente você que pegando os buracos da cidade. Cara, sei lá, nem sei, sabe? Eu acho só que tu tem que deixar o teu ambiente melhor. O nosso propósito foi descoberto só depois que o podcast estava no ar, entendeu? E o nosso propósito tem sido tentar... olhar para as coisas aqui da região, não com um olhar de dizer que bosta, que tá ruim, que não sei o quê, mas assim, com um olhar de, como tem coisa boa aqui. Eventualmente é óbvio que a gente fala das coisas ruins. Até porque tu tem que despertar o interesse das pessoas, quais são as soluções, né? E isso é muito difícil, cara. Eu acho que nem todo mundo dá esse valor pra nós, que a gente não cresceu falando mal, a gente não tem discurso de ódio lá, a gente não tem discurso ruim, a gente não tem discurso de, porque o fulano, não sei o quê, porque não, cara, a gente tenta fazer um troço legal, vamos capitalizar, vamos mostrar às pessoas. Eu e o Pedro ficamos olhando assim para as pessoas, a gente quer que tu conte tua história. A gente quer que tu saia daqui satisfeito com o que tu falou. E isso é difícil, cara. É difícil, sabe? E que histórias legais vocês têm dos podcasts de vocês? Qual foi a entrevista mais difícil ou a mais engraçada? O que vocês têm de lembrança dos podcasts de vocês aí de... essa me agora você me apertou aqui, cara. São muitas. Não, só um pouquinho. São 10 anos também, né? A gente tem o quê? 400 e... quase 500 episódios no ar aí. Aliás, gravados, né? Nem todos estão no ar ali, mas tem quase 500. Foram quase 500 gravados. Mas alguma lembrança que vem? Tem vários. Mas assim, Telealarme. Seu Paulo Beneman da Telealarme. Cara, foda. Foi lá, 2016, 17. Mas assim, a entrevista eu me lembro até hoje do que o cara falou, das dicas, da simplicidade e ao mesmo tempo da vontade de crescer. Isso, me marcou bastante. Outra que a gente fez com o vice-presidente de Relações Institucionais da Josapar, que era neto do fundador, se não me engano, neto ou bisneto E aí tu vai fazendo as conexões da importância que essa empresa tem na nossa região e foi tendo ao longo do tempo, assim, né?
acho que essa também me marcou porque os caras criaram supermercado aqui no Brasil. Foi o primeiro supermercado, veio dessa família. A pessoa se auto-pegava, né? Até então, o mercado, tu tinha que chegar no balcão e pedir o produto. E eles foram o primeiro a criar o mercado com gôndola. Que a pessoa mesmo pegava. Não, e a função de botar o arroz em saquinho antes era a granel. Então foi o seu Charles Bird. Inclusive tem a medalha inglês, Charles Bird. Ele é inglês, né? Que era casado com a filha de um da família lá, dos Josapara, não me lembro o sobrenome deles. Mas enfim, que trouxe isso pro Brasil e criou lá o primeiro supermercado, criou Joaquim Oliveira. Joaquim Oliveira. Sim, Josapara, Joaquim Oliveira. Esse senhor aí, cara, dizem até que ele era da CIA. O Charles. E aí tu vai na Agas, né, que é a Associação Gaúcha, né, dos supermercados. A gente vai muito pelo café para fazer a transmissão do evento em si. E aí eles têm a medalha Dom Charles Bird. E aí, cara, eu nunca prestei atenção. Aí quando o cara me disse na entrevista que o nome, eu digo, pô, aí eu associei as coisas, toda a função e a importância que esse cara, enfim, teve, assim. Então tu vai descobrindo muita coisa legal. E acho que o mais legal de fazer podcast, não sei se vai concordar, e vocês também, guris, é tu aprender. Cara, como a gente aprende, a gente tem uma consultoria semanal, tá todo mundo balançando de negócios com uma infinidade de gente que pensa diferente, que teve trajetórias diferentes. Isso aí é demais, assim, né? Eu concordo, total. A gente teve... Nosso formato é mais irreverente, né? Até por causa do Pedro. Tu sabe como é que vai começar, às vezes nem sabe se vai começar, mas não sabe como é que vai acabar, né? Agora tu comentou do Tigrinho. Cara, a gente tava entrevistando... Foi uma das mais engraçadas pra mim. A gente tava entrevistando a Rita, da Cachoeirense. Cara, já tava no final da entrevista. Ela já tinha até quase se despedido. E o Pedro já tava, acho que na 7ª cerveja, sei lá. E aí eu tô ali falando com ela dando um recado, e eu penso assim, ô Rita, não, o que eu queria te perguntar? O pessoal joga muito tigrinho lá na Cachoeirense. E eu, cara, do nada. O que tu tá falando, cara? E aí ela assim, pior é que nós já tivemos um caso, viu? Teve uma outra entrevistada, cara, que, não, só quero te perguntar mais uma coisa, tu acredita em ET? Eu disse, eu fui abduzida. Cara, então tem coisa assim, ele é um mago das perguntas que ele tira parece que ele pega do ar, assim, um troço que esse maluco tá falando, né? Sensitivo. É sensitivo, ele é a massa sensitiva, sei lá. Cara, mas teve desafios muito grandes. Eu acho que a entrevista mais difícil é a entrevista que o entrevistado não fala. Essa é a mais difícil. E tu tenta. Bata, louco. E tu vem. Tem uns magrão que eu já cheguei a dizer, cara, se tu veio pra falar, senão não tem como. E aí, como é que foi? Não sei. Bom. Não, e daqui a pouco falando contigo, né, num grupo, um monstro. Tu botou o microfone e a câmera, sim. Nervosas. E aí, no caso, às vezes, as entrevistas geralmente são até tu achar o assunto que o cara quer falar. As pessoas ficam nervosas quando tu convida, elas começam a te encher de perguntas. Tá, mas a gente vai falar de quê? Como é que é? Não sei o quê, porque eu tenho que me preparar. E o cara, nem eu vou me preparar. Eu vou pra um negócio assim pra conversar, vamos conversar. Tanto que o fato da gente ter começado lá atrás, a gente entrevistou muito empreendedor, muita empreendedora pela primeira vez. Então era comum, assim, das pessoas realmente ficarem nervosas, e hoje eu vejo, assim, pessoas que a gente entrevistou até mesmo no ano passado, que deu a primeira entrevista. E assim, a pessoa nervosa, e aí volta e meia quase chorava porque se lembra da sua própria história, da sua trajetória, se emociona. E aí daqui a pouco tu vê essa criatura dando palestra, um monstro assim, de que negócio. Acompanhar muitas vezes essa trajetória da pessoa de carne e osso, de verdade, que tá ali contando a real, não tá enfeitando, que nem... Pô, tem muito podcast que as pessoas enfeitam pra caramba, né? Não. Pô, isso é legal também, né, cara? Ver a trajetória das pessoas. Eu acho que é o momento mais legal quando tu vê a pessoa. Entendeu? Tem alguns que são personagens, mas daí tu chega ali e o cara se revela, a pessoa se revela, sabe? Isso na tua frente, assim. Esse é o motivo do nosso podcast ter 3 horas, porque o original tinha 1, aí 1 hora não dava, a gente foi pra 1h15, 1h15 não dava, e aí, cara, foi indo. Hoje, a maior parte tem 3 horas. Tem só uma história que eu queria contar pra vocês, que pra mim, assim, E já aproveita e já conta um perrengue aí também, porque, pô, só de... Não, perrengue eu posso te contar vários. Tá louco, assim. Quero um perrenguinho também. Mas eu vou te contar, tem como é que eu vou dizer assim, uma antipatia de certa parte de jornalistas profissionais, né? Porque, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês não são jornalistas e tal, não sei o quê. E aí a gente já sabia que tinha isso, né?
Aí o Nauro, a gente entrevistou o Nauro Júnior, né? Que, cara, figuraça. Foi o Nauro que nos fez encontrar o nosso sentido lá, tá? Bueno, mas aí nós fomos entrevistar o Vitor Ramil, né? E todo mundo, quando a gente dizia da ideia de fazer um podcast sobre Pelotas e as pessoas, não sei o que, os caras, Cleiton e Cleidir, nós não vamos entrevistar o Cleiton e Cleidir. O dia que a gente entrevistar o Cleiton e Cleidir, não é nada contra eles, mas é porque a gente ficou sem ideia. Porque essa é a ideia mais óbvia. Bom, mas o Vitor Ramil, vamos entrevistar. Começa a entrevista, Vitor Ramil, tu é natural da onde? Diz o Pedro, e ele, de Pelotas. Tu é filho único? Cara, eu não sabia onde me socar, entendeu? E o Vitor adorou a pergunta. Ele disse, não, eu sou o Cleiton e Cleidir. Ele disse, cara, mas essa autenticidade dele é foda, ninguém me né? perguntou isso na minha vida. Todo mundo me pergunta como é o peso de ser o irmão mais novo. E ele, eu não sei, não conheço tua família, não sei o que, sabe? E aí, cara, foi a entrevista mais longa da história do DDD. A esposa do Nauro depois veio nos dizer que adorou a entrevista, que ela viu toda ao vivo, não sei o quê, que tinha alguns amigos dela que criticaram. Ela dizia, não, isso foi muito legal, porque ele entrevistou legal. O Nauro também falou a mesma coisa. Então, cara, são coisas assim que tu acha que tá dando tudo errado aqui, o cara acabou de cagar tudo, cara. E, pô, e aí sai, sabe? É legal, isso é legal. Perrengue. Cara, perrengue tem muitos. Cara. Ah, não... Da câmera não rodar. Do convidado não chegar, vou te contar um que a gente não sabia como é que a gente ia resolver. Primeiro dia da mulher que a gente foi gravar, temático. Vamos convidar uma mulher trans. Uma mulher trans já tinha entrado em contato com a gente, querendo dar elas tinham um podcast aqui da cidade. E, eu quero dar entrevista, não sei o que, e nós, dia da mulher, vamos entrevistar a mulher trans. Ela não foi, ela não avisou, ela não foi. Eu entendo, mas assim, a gente ficou esperando 7 horas, 7h15, 7h20, 7h08 horas, vamos entrar nós ao vivo, cara. Aí começamos a conversar com as pessoas, quem ia, quem não ia. Pedimos pizza do Los Chapas, não era do Los Chapas, né? A gente pediu um Los Chapas, não foi pizza. Fomos conversando, aí um cara que era ouvinte foi lá e tal, conversou. Mas, cara, tudo ao vivo, tudo ali, vamos lá. Cara, isso é um perrengue desgraçado, porque tu ia apresentar um produto de qualidade, que era uma mulher trans ser entrevistada, e daqui a pouco tu não tem mais nada. Eu acho isso um baita perrengue, sabe? A gente perdeu o canal. Cara, isso aí... Perder o canal foi horrível. Aí, cara, tu pensa assim, não, vou fazer um novo canal. E aí vou upar todos os episódios pro YouTube. Aí, nos primeiros segundos que tu fizer uma pesquisa sobre isso, vai dizer assim... Se tu flodar, o YouTube vai achar que tu é spam. Então, eu fiz a conta, eu ia levar 1 ano e não sei quanto, porque eu ia fazer 2 episódios por semana e ia botar mais um por semana. A gente tá com 212 episódios já. Tá louco. Nesses 2 anos, sabe? De podcast. Não, cara, nem sei te dizer mais os perrengues. Não sei. Leandro, perrengue. Pô, um monte também. Mas tem um que me marcou na paleta, assim, sabe? A gente recebeu um e-mail do Felipe Ciani, da CNN. Do e-mail pessoal dele. Cara, acompanho o Café Empreendedor, acho massa, não sei o que, quero participar. Eu digo, que nego, que ia fuder, né? Porra, Felipe Ciani, jornalista aí, vendo o nosso trabalho e tal. Não era assessoria de imprensa, que também dá-lhe essa aí, né? Não, era dele mesmo. Beleza. Fiz contato ali, marcamos, época de pandemia, fui pra gravar, tudo show, né? Online, aquela coisa toda, né? O Vinícius com Covid, a Érica com outro problema, tava só eu pra gravar. Tá, beleza, vamos dar-lhe. Sou macaco velho, me viro. Tá, fui me virar, né? Aí, cara, deu tela azul e faltou internet na mesma entrevista. Então, assim, tô lá falando com o cara aqui, afim de dar entrevista, aquela coisa toda, e 2 vezes... E o cara já perdeu a linha, e aí no fim ele já tava levemente irritado, como eu estaria, né, cara? E não, assim, foi legal a entrevista, tá lá, tá disponível no YouTube e tudo mais, mas assim, é coisa que o cara, era uma gravação ao vivo ali, não era ao vivo mas era a transmissão, mas era a gravação com o cara tem que parar, tem que esperar, Então isso, e aí ele tinha hora, assim, tinha tudo certinho, porque, sei lá, entra na CNN em outro horário, mas isso foi um dos perrengues, e cara, outro aqui, tá lá no meio da rádio, falta luz ali, a gente tinha um prédio na Bento, volta e meia faltava luz ali, aí tu tá com o entrevistado, parou, deixou de transmitir lá na ponta, na antena, segue o baile, faz o quê? Retorno do zero, né? É o telefone da CTMR. CTMR informa. Oi.
Oi, Fabiano. Não, o pessoal do DDD tá aqui. Sim, te mandou um abraço. Não, o Pedrinho não tá. Tá, eu aviso. Não, é o Otávio. É o Otávio. Tá, eu aviso. Tá, ó. Ih, tá. Tá, calma, cara. O quê? Tá bravo? Ele tá puto. Pedrinho tá correndo com a galera, fazendo exercício, incomodando todo mundo, ele falou aqui. Cara, Pedrinho é demais. Cara, legal essa ideia. Dentro do Parque Uni, dentro do DDD 53, Una Pergunta. Opa! E o Una Pergunta dentro do DDD o quê? Papel e caneta na mão, o que vocês fariam pra melhorar Pelotas? E a gente vem com essa mesma ideia, só que dentro da nossa economia, da nossa produção de podcast, da nossa economia criativa, o que vocês fariam para movimentar cada vez mais a economia da indústria criativa na nossa região? Ou melhor, eu posso aprimorar? Por favor. Para que os nossos conteúdos sejam, em certo nível, preferidos com relação aos conteúdos nacionais. Porque hoje a gente, na verdade, a gente não tá na indústria criativa nos podcasts, a gente tá na indústria da atenção. Uhum. O cara, ou ele lê um livro, ou ele vê um filme, ou ele faz tudo ao mesmo tempo, um podcast, ou ele escuta um outro podcast, ou outro podcast. Acabou que tem muita produção, né? Como é que o cara dá atenção porque é local também, né? Quer ir antes? Não, pode. Cara, eu vou te dar não sei como fazer. Tá, mas eu vou te dar A gente tava com a transmissão do Sem Catimba, né, do Campeonato Gaúcho, transmissão sem imagens, a imagem é nossa, e um narrador profissional e tal, e tinha gente que preferia ver no nosso canal do que ver na televisão. Um belo dia a audiência despencou. Cara, que isso, não tem ninguém vendo, até com algum erro. Não, mas era a estreia do Neymar no Santos e o Casimiro tava transmitindo. Cara, não tem como concorrer. Não tem. Mas assim, tu sendo relevante para aquela parcela, eu acho que tu tem que ajustar com quem é que tu vai falar. E as pessoas têm que te ouvirem. Porque quando as pessoas te ouvem, elas têm possibilidade de gostar de ti. Então, a gente entrevistou a reitora atual da Federal, e ela disse que até hoje tem gente que liga lá pra Federal pra perguntar se é de graça. Então, tu vê uma instituição desse porte, que é pública e tal, a informação não chega nas pessoas. E eu acho que isso é um grande problema e é uma grande oportunidade para nós. Nós temos a informação que essas pessoas aqui querem consumir ou precisam consumir. Então, tem que fazer circular. Se eu tivesse todos os meios à minha disposição e pudesse fazer uma única ação, cara, eu ia trazer mais as comunidades dos bairros para dentro dessa indústria. Eu acho que a gente tem uma riqueza cultural enorme que não chega. A gente não se comunica com elas e elas não se comunicam com a gente. Na maior parte das entrevistas... Uma coisa aqui, vou revelar um negócio que é sério, tá? Toda vez que a gente entrevista uma pessoa negra, a audiência é menor. Menor. Sempre. Não tem uma vez que a gente entrevista um negro que a audiência mantém a média. É nem o Tyson? Não, o Tyson foi maior, mas assim... Era o Tyson, né? É, porque tem uma relevância Tyson, né? Global. Global. A gente viralizou na Turquia. Mas também o Mike Tyson, né? É aquele cara que entende tudo de futebol. Aí o que acontece, cara? Os caras vão lá, contam pra nós, se emocionam todos eles, os homens, mulheres. E diz o seguinte, cara, quem mora no bairro não vai no centro. O cara tem vergonha de ir no centro. Então toda essa riqueza cultural que a gente fala de religião afro, de tamborada, de sopapo, do pagode, os músicos da cidade, tudo isso acontece dentro do bairro, essas pessoas não saem do bairro. O Guido, rapper, ele disse que ele só faz sucesso porque ele saiu do bairro, que um dia ele encontrou um cara que disse, negão, sai do bairro, tu só vive aí dentro. E ele disse, tem outras coisas legais. Eu acho que esse é o grande desafio da nossa cidade, cara, é integrar essas pessoas que não vão até o centro. Integrar a comunicação, de saber o que está acontecendo, eles saberem o que está acontecendo, eles terem voz. E isso, cara, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser preferido do que o nacional. Tenho certeza. Se eu tivesse uma farinha mágica, era o que eu faria. Leandro. Cara, eu acho que puxando um pouco do que você falou, questão da integração e da cooperação, né? E acho que a gente, por exemplo, o Café Empreendedor, ele tem um pé muito forte na cooperação. A gente teve como um dos principais patrocinadores desde o primeiro momento lá foi o Sicredi, e a gente aprende muito,
sobre cooperar, sobre estar dentro da comunidade, sobre estar dentro das escolas. Eu não comentei aqui, mas a gente, ao longo desses 10 anos, participa de muita palestra dentro de universidade, dentro da academia de forma geral, de colégio, enfim, para tentar levar um pouco dessa mensagem a pessoas que talvez não receberiam ou não teriam interesse, ou a inteligência artificial não levaria para elas aquele conteúdo ali, né? Então, daqui a pouco, a gente pensar em isso que a gente está fazendo aqui é uma cooperação, né? A gente está unindo as audiências, unindo os produtos em prol, né, da nossa região. Acho que, pelo menos, eu faço essa leitura aqui. Também já saúdo vocês pela iniciativa. Com certeza. Mas acho que é legal isso, né? A gente tem uma infinidade de pessoas que produzem conteúdo, né, que estão aí no podcast ou até mesmo como influenciadores, e a gente pode estar cooperando mais para valorizar a nossa economia, né, fazer com que os nossos negócios cheguem, né, a mais pessoas, sejam mais conhecidos. Umas rodadas de negócio maiores para a indústria criativa. Agora? Eu tava viajando, cara, isso é muito bom, essas conversas, bicho. Muito bom. Porque a gente quer a mesma coisa, e esse cooperar e colaborar e co-criar é uma das coisas que a gente tem aqui. Tipo, cara, isso alavanca essas contrapartidas que a gente tem. Iniciativa pública-privada é uma das coisas que a gente tá fazendo aqui no Alma. O último semestre do cinema da UFPEL, a gente está coproduzindo o TCC. Legal. Disponibilizando todos os equipamentos que a gente tem aqui para a gente ter mais visibilidade para a UFPEL dentro de festivais e para que a própria universidade conheça o estúdio, a Alma, porque os próximos produtores culturais da cidade são os recém-formados. Então, a gente tem que fazer esses elos, esses ganchos, cooperar, co-criar. E isso é uma das coisas que eu acredito muito, assim, essa colaboração iniciativa privada, assim. Mas público-privado. Mas que tu... Não, eu pensei numa loucura, assim. Tu imagina se a Prefeitura de Pelotas consegue uma concessão de TV para ter uma TV pública na cidade. A gente já tem a da Câmara. TV Câmara? Não é exatamente da Prefeitura, mas serve. Eu tô falando em radiodifusão. Tá? Aberta. Canal aberto. Mas não é aberta. Acho que a TV Câmara é. TV Câmara é aberta. Acho que é. Só não pega porque senão é ruim, mas se tu botar a TNT no HF... Então vamos um problema de cada vez. Vamos converter, assim, uma TV pública com sinal bom que todo mundo pega, que nem a Globo. Tá, é isso que eu tô falando. Isso nem a Record conseguiu. Tá, mas no papel da caneta na mão, tem tudo. Aí tu faz um edital para que os produtores de conteúdo que já têm podcasts ou programa ou iniciativas de canais locais enfilere ali conteúdos locais. Mas era a TV Cultura, não era? O que a TV Cultura fazia? A TVE. TVE, isso. Uhum. Mas a TVE não tinha em Pelotas, tinha. Sim, pegava. Não, tem que pegar de Porto Alegre. Não, acho que tinha transmissor aqui. Tinha. Mas faz tempo. Na Católica, não era? Eu não sei. Cara, não vou me lembrar assim. A gente apresentou um projeto pra TVE pra passar o Café Empreendedor lá. Faz tempo isso. Porque acho que eles usavam o estúdio da Católica pra fazer transmissão, alguma coisa assim, se não me engano. Vamos pensar, o que nós temos de produção televisiva hoje em Pelotas em canal aberto? Que digamos que é o canal, que é a coisa mais democrática que existe, né? Não, tem o quê? Tem o Jornal do Almoço, um pouquinho, e deu. É verdade. E televisivo na nossa região diminuiu muito a audiência, né? Eu não sei se é audiência, tá? Eu posso errar a palavra. Mas a estrutura da televisão na região sul diminuiu consideravelmente para a grande emissora que nós sempre tivemos aqui, que foi a RBS. Que hoje a operação da RBS passa muito mais programa de Porto Alegre do que daqui. E também está restrito. E aí esse entendimento que a gente tem os streamings estão ganhando força, os podcasts com caráter televisivo estão ganhando força. Qual é esse mercado? E até eu já provei para vocês. Qual é o futuro do podcast? É seguir nesse formato videocast, de áudio, ou que percepção vocês têm? O Léo Branco uma vez falou para nós, o futuro do podcast é transformar em programa de televisão, só que de streaming. Que muitos podcasts estão acontecendo isso, transformando em... O que vocês veem? Essa nova... O futuro aí, pra vocês se adaptarem. Deixa eu falar, porque assim, ó... Eu preciso. Dá. A gente tá nesse negócio da inteligência artificial e tá se debatendo
o quão humano ou desumanos a gente vai se tornar, né? A gente vai fazer as tarefas... A gente pensava que no futuro a gente ia ficar com a parte intelectual e as máquinas iam fazer a parte braçal. E vai acontecer o contrário, que parece, né? Tá, e aí... Pô, forte essa frase. É muito bom. E aí a gente tá nesse negócio da inteligência artificial aí, essa discussão, né? Se o negócio vai tirar a nossa humanidade, a criatividade, que a gente não vai mais ter ideias próprias, não sei o quê, né? E o podcast, que 2025 é o ano do podcast, que é justamente o contrário, é a conversa das pessoas. Tu entende isso? Uhum. É uma resistência. Uhum. As pessoas aprenderam a consumir os podcasts, as conversas, de ficar 3 horas assistindo um troço, às vezes não 3 horas, mas uma parte. Ou 80% de 1 hora, que é 50 ou usa o minutos. tempo que tá dirigindo, depois usa de novo e vai... Cara, eu sou viciado nisso, porque eu quero ouvir as pessoas, cara. Eu quero aprender, entende? Então, tu vê, por um lado a gente tem esse negócio da inteligência artificial e por outro lado a gente tem o contrário disso. Esse é o plano 2025 do DDD. A gente tem o formato hoje de entrevistar a pessoa, ouvir a história da pessoa, da empresa, do que aquela pessoa fez, mas é um monólogo quase, né? Não é um monólogo, porque a gente entrevista ela, mas ela é a pessoa falando, o tema é a pessoa. E a gente entendeu que nesses 200 e poucos episódios, a gente ainda vai continuar fazendo, mas a gente cumpriu a primeira etapa. A gente mostrou as histórias das pessoas da região. Ainda tem pessoas de Rio Grande, tem que ampliar isso. Então, como a gente apresenta 2 por semana... Um vai continuar nesse formato e o outro a gente vai fazer uma mesa de conversa. A gente não quer mais saber a história das pessoas, a gente quer saber o que elas pensam. Então a gente está tentando montar isso ainda, a gente está enfrentando uma certa resistência, porque também é um pouco da relevância que o programa tomou. Ninguém quer ir lá se expor e dar uma ideia contra alguém que é claramente contrário a ti, entende? Então a gente ainda está tentando temperar assim, cara, vamos botar pessoas totalmente desconectadas. Um artista, um empresário e, sei lá, um agente penitenciário. Vamos falar sobre qualquer coisa. Tem um canal, tu conhece o Sputnik? Conheço. Eles colocam 2 pessoas bem antagônicas. Sim, mas eles fazem praticamente um duelo, né? O que a gente quer é o seguinte, o que as pessoas daqui pensam? O que a gente pensa? Porque a nossa visão sobre o mundo é única. Só quem está enfrentando essas dificuldades que a gente está aqui, nessa localização, nesse tempo, é nós. A gente já mostrou as histórias. Eu fico pensando assim, na escola, na faculdade, o óculos do vovô, o cinema de Pelotas, não sei o que, beleza, tá. 100 anos atrás a gente vai ver lá o óculos do vovô de 100 anos atrás. Daqui a 100 anos, de certa forma, quem quiser saber o que estava rolando aqui na cidade, como é que era, quais eram as histórias das pessoas, tá documentado nos podcasts nosso, no Café Empreendedor, no Tino, vai estar. Mas e o que elas pensavam? Porque tu leu o livro lá, hoje a gente lê o livro sobre nazismo. Beleza, tá, mas o que o alemão médio pensava na época? Ninguém sabe, porque não tá documentado em lugar nenhum. E a gente tem a possibilidade, que eu acho que é a primeira vez na história, de fazer isso em massa. Entendeu? Documentar o que as pessoas pensam. Então, respondendo, eu acho que o podcast é aliado com o que o Cuca fala. Eu acho que é mostrar democraticamente quais são as diferentes opiniões. Eu acho que é isso. Eu acho que tu para ouvir opinião. E às vezes tu vai ouvir opinião que tu não gosta, às vezes tu vai ouvir opinião que tu gosta, às vezes tu nem vai prestar muita atenção, mas tu, entendeu? Tu consumir algo pronto nesse mundo de fake news, nesse mundo de... Cara, a fake news vem pronta, tu não pensa, né? Ela te toma. Assim como a mídia tradicional também faz. Falando claramente, assim, tem mídia tradicional muito tendenciosa, mas... Quando tu consegue alguém que venha e se expõe um outro raciocínio, tu cresce. E eu acho que esse é o futuro do podcast, pelos próximos anos. Pessoas que merecem ser ouvidas. Pessoas que merecem ser conhecidas. Conhecidas, porque ouvido todo mundo merece ser, entendeu? Por pior que seja a minha opinião, vamos imaginar que eu vou dar uma opinião sobre medicina. Cara, não entendo lufas, eu não sei nem o nome dos remédios, a minha mulher que sabe. Eu não sei nem pra que serve. Mas... eu tenho uma opinião de quem é sujeito da atividade médica, né? Eu sou paciente. Essa opinião, ela não é totalmente irrelevante, ela pode não ser nada certa, mas ela não é irrelevante, até para os caras me ensinarem que é bom, entendeu? Então eu acho que isso é o futuro. Eu acho que a opinião das pessoas, as visões de mundo diferentes, e aí se eu botasse aqui a minha filha falar, minha filha que tem 12 anos, a visão dela de mundo sobre as coisas é completamente diferente da minha. E como é que eu vou saber isso? Porque eu só falo com o jeito da minha idade.
Com a minha filha, ela não vai me dizer, óbvio que ela não vai me dizer, né? Mas os amigos dela, eu posso ficar mais jovem, com raciocínio mais jovem, ouvindo pessoas mais jovens. Ao mesmo tempo, eu posso ficar mais experiente ouvindo pessoas mais experientes. E pra vocês, futuro agora de... Cara, eu acho que essa coisa que tu comentou da documentação, ela é muito forte, assim, né? De tu documentar histórias de pessoas, histórias de empresas. Pelo Café, a gente também teve a oportunidade de contar a história, por exemplo, dos 40 anos do Sicredi. Uma história de uma empresa que é composta por N pessoas. A gente contou também a história dentro da CDL dos 30 anos da Fena Doce. A gente gravou 5 episódios lá durante a Fena Doce, contando toda a história. É algo super da região. A gente tá falando de um evento, né? Até a convite da Tati, um grande abraço pra Tati aí, que nos oportunizou isso. Tati Mizete. Tati Mizete, pô, tá louco? É quem comanda lá Beijo, a feira. Inclusive, nosso último episódio do podcast foi com ela ali, sobre gestão de crise de imagem. Mas, cara, eu acho que isso, assim, a gente teve essa oportunidade e aí tu meio que eterniza. Até quando as pessoas que fundaram esses negócios vão estar vivas, vão estar por aí pra contar essa história. Os guris entrevistaram meu avô. E teve muita gente que não sabia metade da história dele, que via lá o episódio com os guris. Cara, eu me encantei com teu avô é maravilhoso, isso, é aquilo ali, é um gentleman. O velho é ligeiro, deu um cansaço em vocês, né? 3 horas de programa, meu Deus. Não, e o Pedro pulava de um assunto pro outro pra ver se pegava ele. E ele, cara, ele só errou o nome de uma rua e ele que percebeu, nós nem percebemos. Ele, não, me enganei. É, tal rua. O velho com 88, vulgo o infinito. Era o único candidato com ideias novas. Com 88 anos, era o único candidato com ideias novas. Pelo menos na minha visão, assim. É isso, cara. Eu acho que o futuro é esse. É vários formatos, pessoas, o que a gente pode botar, o que a gente pode pensar. Entendi que pra fazer um podcast, não preciso ter os melhores equipamentos. Basta eu dar a cara a bater e testar. E aprovar. Entendi que ter parceiros que vão disseminar isso vão me ajudar muito a trazer essa ideia pra rua. E agora, como eu produzo os meus conteúdos? Vocês têm alguma dica para quem tá começando ou para quem já está no mercado de sugestões dessa produção, de pautas? Como que vocês fazem isso? Até a gente pode falar também, porque a gente tem um podcast. Mas o que vocês percebem? Como que a gente vai produzir esses nossos conteúdos? Eu acho que o ChatGPT ele tá aí para ajudar, mas não é tudo. Então a minha dica é... Mas antes da pergunta do ChatGPT para vocês dois, se preparem. Olha aí. Qual foi o momento em que você percebeu que não estava só gravando um podcast, mas construindo alguma coisa maior? Pausa dramática. Depois a gente volta na minha pergunta. Cara, eu sempre soube. A gente já lançou o produto pensando em algo mais, já foi super estruturado. Na minha cabeça, pelo menos, sempre foi estruturado. Tá, mas tu falou que descobriu o propósito depois. Então, é isso aí. O propósito foi na entrevista com o Nauro, né? Quando o Nauro começou a bater na mesa, assim, dizer: a gente mora no melhor lugar do mundo, cara. A gente mora no centro do mundo, cara. Na maior praia do mundo, cara. E eu moro lá nas palafitas, não sei o quê. E daqui a pouco eu disse: e eu tenho intenção da minha mulher até hoje, cara. Que loucura, né? Mas ele vem com uma visão, cara, única. Até então a gente mora aqui em Pelotas, essa dificuldade. Ele vem com uma energia, cara. Uma coisa assim, pô, esse lugar é único, realmente é único. Porque não tem a Praia do Laranjal em outro lugar. Qualquer lugar é único no mundo. Vamos, sim, né? Mas a gente é daqui. Mas a gente é único também, meu. E aqui, se tu disser que o centro do mundo é aqui, por que não é? Né? E foi uma grata surpresa essa visão. Então, cara, e outro cara também que nos deu foi não é o Gonzalo, o Figueiredo, o repórter, o jornalista que trabalhava nos Estados Unidos. Que ele, cara, virou nosso fã de lá. Ele disse que é fã, então... E ele veio dizer assim: vocês vão mudar, vocês vão fazer a cidade crescer, vocês vão levantar a cidade, os prefeitos da cidade vão passar por aí, o próximo prefeito vai ser decidido dentro do programa de vocês. E não, que cara, tá louco. E foi. E aí a gente, não, mas tem uma coisa aí. Vamos falar bem daqui, vamos levantar nossa astral, vamos mostrar quem é bom, vamos lá. A ideia sempre foi mostrar as histórias boas, mas não com esse... E agora o Pedro encarnou que ele vai fazer o turismo daqui desenvolver. A gente teve um convidado aqui, o Ricardo. Ele contou uma história da Maria Bethânia. Que a Maria Bethânia estava conversando com... Foi ele que contou?
ou eu vim em outro lugar. Enfim, a Maria Bethânia tava conversando, acho que com o Jardim Macalé, alguma coisa assim. E aí tava... Não, com a Alice Salomão. E aí mostrou uma música pra ele, e era uma música depressiva, assim, uma música que colocava pra baixo as coisas, né? E o Alice Salomão disse assim, tu não tem que gravar isso. Por que tu vai transmitir essa mensagem pro mundo? E aí a Maria Bethânia teve um estalo, assim, e só canta coisas que levem, que tenham um poder de mudar alguma coisa, sabe? Não jogar as pessoas para baixo. Eu acho que a gente corria esse risco. De todo mundo sentar lá e dizer assim, isso aqui não dá, isso aqui não presta, isso aqui não sei o quê. Quando eu vim pra cá, a cidade era de um jeito, agora tá do outro, isso aqui. Cara, a gente tenta levantar. Tem histórias únicas aqui, olha a história da Josapar que tu comentou. Tá louco. Né? A história do Sicredi. A história do Sicredi daqui, cara, é uma história muito legal. E são coisas que só acontecem aqui, meu. Porque o cara lançar uma startup lá no Vale do Silício, com todo mundo querendo te dar dinheiro e fazer e não sei o que, é uma barbada. Agora os caras lançarem a Fatal Models aqui em Pelotas... Ah, só um pouquinho, não, isso aí não é. Aí começa a criticar. Pois é, mas os caras lançaram, entendeu? Não, mas aí não tem um olhar de tipo, pô, é um negócio, bicho. Sim, mil marcas. O Parque Una. Vamos falar do Parque Una. Não é porque é nosso patrocinador, mas assim, a gente vive aquilo lá. Cara, aquilo é fantástico. E não tem nenhuma pessoa que vem em Pelotas que hoje, junto com e eu falo de boca cheia, porque eu adoro o Raul, adoro o Jorginho, adoro a Anitta. Ninguém passa em Pelotas sem passar no Madremia, no Nave ou alguma coisa do grupo, porque se tornou um ponto de referência, porque estão há 10 anos no mercado aí agora, né? Mas lá é um lugar que as pessoas dizem, bicho, tem isso aqui em Pelotas. E pessoas que se inspiram em Pelotas para ir para outros lugares. Pelotas tá cheio de coisas bacanas e que são motivo de orgulho, mas algumas delas funcionam até hoje e são exemplos. E outras precisam de cuidados. Sim. Né? E aí o Parque Una e o pessoal do Madremia são esses exemplos. Né? Coisas que dão certo e que inspiram. Cara, né? Tem vários exemplos aí. E alguns exemplos que a gente não valoriza. Por exemplo... O Amado, como é que é o primeiro nome dele? Daniel Amaro. Daniel Amaro é pelotense, ele é um homem negro, descendente do pior sistema de escravização do Brasil, que era o Pelotas, quando o cara se portava mal lá, resistia, se portava mal entre aspas, né? Ele era mandado pra cá por castigo, né? Ou pro charque, ou pra trabalhar lá na olaria. Então era castigo, isso aqui era um frio do cão, né? Esse cara, então, ele é fruto do pior sistema de escravidão negra, de toda aquela coisa que a gente ouve falar, que foi aqui. E ele simplesmente sistematizou como se avaliam apresentações de escola de samba. Ele sistematizou. É um conhecimento que ele criou aqui. Ele, um cara daqui. Tu vai me dizer que isso não é único, cara? É utilizado no Rio de Janeiro. No maior carnaval do mundo. Ele criou? Sim. Ele, cientificamente, como fazer. Então, assim, cara, tu não tem como tu dizer isso. Às vezes, esse tipo de coisa não é lembrado. Esse tipo de coisa não é valorizado. Quando, Leandro, virou essa chave de só gravar o podcast e tá influenciando e mudando e... Cara, eu acho que já foi também meio que na essência, assim, né? Eu já tinha essa ideia, eu era professor no IFE de gestão, parte de empreendedorismo ali. A gente tinha grupo de pesquisa já com a Érica. Cara, eu passei cedo pra dar aula, passei com 22. Comecei a dar aula, uma criança dando aula de empresa com 22. Mas daí a gente tinha um grupo de pesquisa, se veiculava ali, aí encontrei o Jean, que vocês falaram aqui do Fatal Model, né? O Jean Quadro. Grande abraço pro Jean aí. E aí a gente tava num evento do Sebrae, e aí a gente se olhou, eu olhei pra ele e aí, mas vamos meter um programa assim, assado? Tá, vamos. Tá, mas é o seguinte, não vamos falar nada pra ninguém. Eu trabalhava na gestão da rádio, né? Eu tinha um horário vago, tinha uma hora. Tá, vamos fazer o primeiro, mas, cara, não avisa ninguém, vamos só fazer. Se for legal, a gente segue. Se não for, a gente deixa pra trás. O que vamos falar? Vamos falar do que tu trabalha em aula, né? As características comportamentais empreendedoras. Tá, beleza, vamos dar-lhe. E, cara, durante o programa eu vi... É isso aqui. Isso. A gente precisa levar essa mensagem para as pessoas que já têm um negócio, e é muito comum a gente ouvir, principalmente das mulheres que são empreendedoras,
que elas não se viam no papel de empreendedora, não via que aquilo era um negócio. Então, acho que, cara, vai naquele ponto que eu comentei com vocês aqui, de levantar essa bandeira, de falar sobre empreendedorismo, de botar isso na mente das pessoas e dizer que isso também é um negócio. E o sinal já tá pegando, né? Cara, eu acho isso... Não, eu concordo totalmente, assim. E aí eu vou dizer um pouco do Tino, porque a gente faz parte desse assunto com vocês. A ideia do Tino surgiu através do Cuca, que vai fazer 1 ano agora que veio a ideia, mas a gente começou a executar em setembro. No período das enchentes, a gente viu que tinha 3 fatores que as pessoas começaram a não se sentir acolhidas, né? Primeiro é o fator de grana, porque numa enchente tu não vai ter muito investimento e não sabe de onde tu vai tirar dinheiro, né? Segundo, de pertencimento. E os investimentos que vêm para Pelotas começam a diminuir para Pelotas, pro estado inteiro. Com certeza. Por que eu vou investir ali num lugar que tem essa fragilidade? Eu não vou investir em São Paulo, não vou investir em Santa Catarina. Que não alaga. Segundo, o êxodo, porque a gente já tá no sul do sul, é uma potência, tanto que diversas agências existiram aqui, e existem aqui, óbvio, né? Mas agências grandes, e aí começaram a levar outras pessoas para grandes cidades, e aí gente criativa que tá aqui, tá saindo daqui. Por que não retém aqui? E o terceiro, qual era o terceiro? Autoestima. Ponto. É a consequência desses outros dois. Os outros dois. Perfeito. E a gente precisa fazer alguma coisa para movimentar a economia local e fazer com que as pessoas se sintam parte. E aí vieram algumas ideias de contar histórias de empresas, e veio da ideia dos círculos, que a Flavinha Barros, né? Ela tinha feito um lance do reitor com o seu Antônio. Com o seu João. Com o seu João. Contando a história do Bauru do Reitor. Contando a história do Bauru do Reitor. E aí o Cuca teve esse insight. E aí... Que legal contar essa forma de contar uma história que na época era um problema. Porque era um problema. Tu imagina os círculos. Começando. Vou pôr as minhas cadeirinhas na rua. E o reitor contra. Aquilo era um problema. Claro. Acabar com o negócio todo. E eles contando aquilo de uma forma bem humorada, rindo daquilo, de uma coisa que passou. Sim. Foi resolvido até com criatividade. Criaram um Bauru do reitor, mandaram entregar. Que é o Bauru mais top, não? É o Bauru mais top. Tem tudo, gente. Tem tudo ali dentro. E aí a gente viu assim, e o elo que entre o Cuca e a Flávia vieram até mim e dizendo assim, o Alan conhece as agências, o Alan trabalha para as agências, o Alan tem uma produtora, o Alan tem um estúdio, vamos falar com o Alan. A partir daí veio a ideia de, quem sabe um podcast? De a gente... mais um. Atrair... Mais um. Mas esse é específico, é local, e a gente já tinha conversado, e aí um dos primeiros papos que a gente teve... Um dos primeiros, exatamente, foi com o pessoal do DDD 53, com o Pedrinho e o Otávio, vieram aqui. Tanto que a nossa primeira entrevista foi com o Pedrinho, né? Que a gente queria abrir com alguém que a gente tivesse no guarda-chuva, que nos apoiasse, porque a gente não tá aqui para competir com ninguém. Na verdade, a gente quer trazer todo mundo para falar sobre os seus negócios e expandir cada vez mais a indústria criativa de Pelotas. E o segundo foi com o Léo Branco e com o Damé. E vamos lá, né, cara? É um monte de podcast, beleza, mas daqui a pouco vão se conectar com o Leandro. Não, esse Leandro não gosta desse cara fala, não, eu me conecto com o Otávio. Não gosto disso, eu gosto do jeito que o Alan fala, o Alan é mais tranquilo. É isso aí. Cara, é isso aí, que nem TV, tu vai passando ali, né? Mexe as mãos. Mas esse entendimento é assim, vai ter nicho pra todo mundo, vai ter formas de apresentar e de falar, e as dores são comuns em muitos negócios. No nosso negócio de podcast, que surgiu com uma ideia de aumentar a autoestima do povo gaúcho depois e principalmente da nossa região, trazendo para nossa realidade, que é a economia criativa, foi um gatilho para a gente falar sobre, trazer pessoas interessantes sobre. E, a gente já tá no 33º episódio, legal, cara, sabe? Parabéns. Isso é um motivador. Isso é algo que nos estimula a fazer cada vez mais. Então, eu acho que também pra gente, esse gatilho, né, de estamos fazendo algo, foi desde um primeiro momento.
né? Cara, a gente vai fazer isso para nossa comunidade. Nossa comunidade criativa, nossa comunidade que empreende, a nossa comunidade que sente as mesmas dores que a gente. Massa, show. Seja na primeira etapa, saindo da faculdade, ou ainda aprendendo gestão de tráfego, até a pessoa que tem 30 anos de agência que tá aqui, bicho. Não precisava... Pô, tem 2 filhas, tem uma esposa maravilhosa, família incrível. Não precisava estar aqui, entendeu? Mas ele quer fazer isso porque é pro bem social, entendeu? Te admiro muito, cara. Olha aí. Sabe uma coisa legal que tu tá falando, tô pensando aqui, cara. A gente quando participa de evento, sei lá, Salt Summit, Gramado Summit, esse Fire Festival, enfim... Eu sempre quando conecto com algumas pessoas de fora que podem fazer negócio, eu sempre vendo a região. Mas eu também vendo a região com o conhecimento que a gente tem de café empreendedor, de falar, de trazer desde liderança política, empresarial, de classe, enfim. E acho que o podcast de vocês também, ele possibilita isso. Tipo, em outras palavras, a gente arma as pessoas a vender a nossa região, a vender o que a gente tem aqui. Cara, a gente tem uma riqueza, principalmente dessa parte criativa aqui, que é um absurdo. Em termos de universidade, parque tecnológico, volume de startup. Meu, é uma surra. E aí muitas eu vou pra Pelotas. Tá, Pelotas? Eu vou pra Porto Alegre. Cara, Porto Alegre só vai pra passar trabalho. Tá, não tô diminuindo, mas, cara, olha pra cá. E, no nosso caso, a gente vai puxar a brasa pro nosso assado aqui, né? Então, só queria fazer essa ressalva, cara, vender a nossa região para fora é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para ajudar aqui, ainda mais com voo diário São Paulo, nos facilita trazer investidor, negócio, oportunidades. Não, isso para Campinas agora, que loucura isso aí. Pelotas, Campinas, cara. Sério? Não é brincadeira. É que Campinas é um eixo ali. Sim, tu ir para outros locais de outros interiores. Sim. Né? Tipo, o Parque Uno agora, voltando, só falando do Parque Uno. Em Uberlândia. Tem um voo que sai de Uberlândia, chega em Campinas e 1 hora depois tá vindo para Pelotas. Cara, isso chega a ser poético, velho. É, porque em 5 horas tá em Pelotas. Demorei 6 anos no Rio, eu levava 12, 13 horas para chegar aqui. Então... Eu fazer um trajeto de 5 horas em Pelotas é incrível, bicho. É incrível. Mas, gente, eu quero agradecer demais o papo de vocês, tá? Assim, ó, a disponibilidade do tempo de vocês e o papo, né? Mas só responder minha pergunta que eu tinha feito rapidinho. Como produzir conteúdo? O que vocês fazem? Porque eu fiquei com isso na cabeça. Agora as pessoas já desligaram, cara. Já falou que tava acabando. É só cortar. Cara, eu acho que depois eu faço encerramento. Produzir conteúdo é difícil. Tipo planejar o conteúdo, né? Então, tu tem que ter um planejamento de saber o que tu quer comunicar, como é que tu vai... Como é que eu faço? Eu planejo quem é que eu quero... O que eu quero transmitir? Quem é que eu vou ouvir para transmitir? Que pessoa... Como é que eu vou equalizar para que não seja sempre a mesma coisa, mas também não fuja do tema? Então, assim, pensa no que tu quer fazer, quem é que tu quer... Que valor tu quer fazer, quer transmitir, com quem é que tu quer falar e como é que tu vai te surpreender. Tu tem que deixar um espaço para tu ficar surpreso com o que tu tá fazendo, né? E aí tu organiza isso tudo assim numa linha do tempo, vai dar tudo errado, mas pelo menos tu tem um norte assim. Um caminho para... E o maior desafio, cara, não é o produzir o conteúdo, né? É a persistência. Cara, é admirável um podcast de 10 anos, toda semana, vocês aí, Café do Empreendedor, cara, é abissal o cansaço de tu tá produzindo conteúdo. Só nessa respirada eu senti o cansaço, sabe? É abissal. E tu tá sempre devendo, e sempre tem uma pauta. Sempre tem alguém que tem uma pauta que é importante, mas, cara, tu não consegue atender todo mundo. Mas o negócio é tu programar os teus próximos, 3 semanas. Programa os teus próximos 3 semanas sempre. E aí tu vai conseguir produzir conteúdo. Bom isso. Cara, a gente vai por um caminho muito semelhante, mas eu diria para ficar atento, e atento no sentido de estar sensível, percebendo o que acontece no mercado. Como, no caso nós, falando de negócios, empreendedorismo, o que as pessoas estão consumindo, o que está acontecendo no mercado, quais são os problemas, né? Isso a gente faz muito como agência de marketing, né? A gente é muito atento a ficar ligado o que está acontecendo no mercado. E acho que essa humanização, aliado ao chat GPT, aliado à tecnologia, cara, ela te deixa com uma condição de levar um conteúdo de uma forma estruturada, mas daquilo que as pessoas realmente estão precisando ouvir ou estão querendo, enfim. E acho que isso que tu comentou, assim, de ter um olhar para frente, ele é muito difícil tu conseguir
pauta toda semana, pessoas novas, assuntos legais. É difícil tu trazer isso e trazer novidade. A gente fala sobre empreendedorismo, mas a Érica não tá aqui. Mas assim, ó, é um conteúdo novo por semana. Se eu quero falar lá de como abrir o seu negócio em 10 passos, sei lá alguma coisa mais genérica e simples, você não, mas a gente já botou isso aqui lá em 2018, não vamos seguir o mesmo negócio. Não dá pra repetir, né? Tipo, porra, Érica, a gente tá com 10 anos. Tem que vamos renovar isso aí, né? Não, até porque as dicas são outras. Vamos puxar uma outra linha. É outro tempo, né? E acho que isso é legal para nós. A gente somos 3 pessoas para pensar e liderar esse processo todo. Principalmente de pauta, de pessoas, enfim. E acho que isso suaviza para os 3. Porque a gente divide todo o pepino em 3 pessoas, né? Então, isso ajuda muito. A gente também tá dividido aqui. E tudo bem, a gente é pequenininho, a gente tá com 33 agora episódios. Tu tá com 212, eu acho. 12, tu tá com quase 500. Mas a gente tem uma persistência, né? Então a gente poderia já ter parado. Não tem mais legal, assunto. cara. É uma cachaça. Não tem mais... cara, e tá conversando aqui que é bom, cara. Isso que é bom. Então, mesmo que não dê muito resultado pra nós que temos essa iniciativa que não é viver disso, né? Tá legal, cara. E tu tocou num ponto assim, poético que eu acho desse negócio todo. É não se enlouquecer com o resultado. Produtor de conteúdo, influenciador que tá aí querendo entrar nesse negócio. É não se enlouquecer, cara, curte a jornada, curte a forma como tu está fazendo e certamente tipo, a coisa vai se deslanchar muito mais suave e no tempo certo. E às vezes hoje em dia a gente não tá com muita paciência de aguardar o tempo das coisas, né? Eu me dei conta de uma coisa, o nosso público é Pelotas. Então eu não vou ter números muito mais expressivos que eu te falei isso já. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo, tá? A gente vai crescer. Todo dia a gente cresce, a gente tá com quase 900 no Instagram ali e 200 no YouTube. Quanto que eu vou ter de teto nisso? 500 no YouTube? Não vai ter mais que 500, cara. Não vai ter mais. É local, né? Mas fazer com que esses 500 sejam ativos e que façam parte dessa comunidade e que gostem e que... sejam os nossos advogados da marca, como a gente fala, né? É a melhor coisa que esse vai ter. É melhor ter 500 do que ter 1 milhão que não te defenda de nada. Eu ouvi uma coisa da Érica e do Vinícius esses dias. A gente fez um programa especial sobre o Dia das Crianças, se não me engano. Uma coisa assim. Mas, cara, quando o meu filho tiver tal idade, sei lá, 15, 18 anos, e ele vê um desses programas que a gente tava fazendo, a gente levou as crianças pro programa ali, fizemos um bate-papo sobre questão de maternidade e empreender ao mesmo tempo e tal. Isso é legal também. A gente se para no número e tal, mas essa coisa também da família acompanhar, cara, isso tem um valor que... Imagina os filhos de vocês acompanhando todo esse trabalho aí. Minhas filhas veem tudo, cara. É muito bom, né? Os filhos, o Caetano já disse. Elas não veem tanto o episódio, porque é muito longo, né? E elas têm que ver outras coisas, mas assim, elas sabem tudo. Pode que elas têm camisa. Uma tem 12, a outra tem 6, vai fazer 7, a outra tem 10 meses. Meu Deus. Então, assim, temos todas as idades e tamanhos. De 6 em 6. De 6 em 6. E a Luísa, que é de 6 anos, ela, claro, ela transita lá no colégio e tal. E os coleguinhas dela disseram assim: tu vê? Nem parece que ela é sobrinha do Pedrinho na área. Né? E aí, cara, tu vê como tu faz o impacto, ela entendeu? Ela é uma celebridade, tá Pelotas, não, o tio dela mas eles uns nem acreditam, tá? Mas, cara, tem histórias massa que não depende dos teus números, que são coisas assim... Não tem nenhuma criança nos seguindo, obviamente não tem no YouTube, né? E esses tempos, no final do ano passado, o Mário Quintana fez uma feira lá, uma coisa, eles tinham que arrecadar dinheiro, tá? Pra doação. E uma menina de uns 10, 11 anos me disse assim: eu pensei em vender o meu autógrafo do Pedrinho, mas aí era o único autógrafo que eu tinha dele, então eu não vendi. Cara, aí tu ouve um troço desses, né? Tá louco. E aí tu pensa assim, uma camiseta do colégio. Não, dá pra fazer tudo. Eu acho que o importante não são os números, o importante é o impacto. O impacto que vocês podem criar contínuo, que certamente estão criando, que o Café Empreendedor está criando. O impacto, ele não é medido em números, assim também as agências. Se a gente não quer que as agências nos digam isso, a gente não pode ter essa métrica com a gente mesmo. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. Quero agradecer aos nossos convidados pela participação. Muito obrigado pelo tempo e disposição de vocês. E fiquem ligados com mais conteúdos aqui no TinoCast. E beijos para vocês. Beijos de luz. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu.
Que isso? Deixa a boca aí. Vai,